Siege Land é um RPG que se passa em um mundo de fantasia dividido em 4 ecossistemas, cada um baseado nos seguintes elementos: terra, água, fogo e gelo, e cada bioma conta com diversos inimigos diferentes. O jogo está sendo desenvolvido pela Synergy Games e é inspirado em jogos populares como Diablo e Path of Exile, e combina o melhor desses mundos, porém com um toque especial na blockchain. Aqui, os jogadores podem coletar e negociar ativos NFTs e assumir o papel de diferentes tipos de heróis, explorar dungeons de até 4 jogadores, usando um sistema de feitiços, talentos e habilidades totalmente dinâmico e inovador, que permitirá aos jogadores combinar elementos para lançar novas habilidades, criando assim novas sinergias que podem ser benéficas ou prejudiciais para si mesmo. Uma das chaves para terminar com sucesso uma dungeon é o trabalho em equipe, visto que se algum membro da equipe morrer, eles não podem retornar. A dungeon oferecerá puzzles e enigmas para desbloquear novas áreas, garantindo um novo layout, caminho diferente e itens toda vez que você jogar. E caso esteja muito fácil passar, você pode buscar um nível de dificuldade maior. No PVP, os jogadores participam de batalhas sem auto-target e em tempo real. Aqui, nada de modo automático, você pode jogar em solo ou em grupo. Os principais tipos de NFTs são terrenos, personagens, boss, pets, equipamentos, mobílias, projetos de criação e projetos de estações. Os projetos de criação são basicamente as receitas para criar os itens. Então, se você quiser craftar uma determinada armadura, você vai precisar do projeto da armadura. Já os projetos de estações são usados para montar as bancadas de trabalho, que por sinal são várias. Temos estações para extrair minérios, cultivar e colher recursos através da agricultura, processar lenha, peles de animais, forja para criar diversas armas e armadura, estação para cozinhar alimentos, fundição para derreter minérios e estação de alquimia para criar as famosas poções e diversos itens mágicos. São muitas atividades e para cada uma delas você vai precisar de uma estação e um trabalhador para iniciar as tarefas que você desejar. Já os terrenos, chamados de ilhas, vão ser uma zona instanciada ligada ao bioma onde foi adquirida. Um jogador só pode ter 2 ilhas, e elas têm muitos propósitos, como construir uma casa, cultivar, coletar, minerar, criar pets, alugar trabalhadores e construir as estações para craftar recursos. Como mencionei antes, o mundo de Siege Land possui 4 biomas, e uma ilha representa uma propriedade em um bioma. Segundo a desenvolvedora, cada estação só produzirá recursos do bioma a qual pertence, o que é legal, já que isso incentiva a comprar recursos necessários de outros jogadores através do mercado. Nesses mercados, terá uma seção onde os jogadores podem listar pedidos de um item, caso queira, e os proprietários das estações podem acatar esses pedidos cobrando uma comissão. O nível das estações podem ser aumentados por um sistema de melhoria, aumentando assim o número de projetos disponíveis e a velocidade de criação. A raridade não pode ser aumentada, entretanto, quanto mais alta ela for, melhores são os projetos e, consequentemente, a qualidade dos itens feitos. Haverá um imposto nessas terras que serão pagos mensalmente e o valor será de acordo com o número de estações na ilha, e caso os donos não paguem, provavelmente terão elas desativadas. Falando um pouco deles, os pets, eles vão lutar ao seu lado e podem participar de Battle Pets, estilo RPG de turno. Uma vez que o ovo eclodir, ele deve ser treinado no bioma em que pertence para atingir seu estado adulto e obter suas skills. Tais habilidades serão atribuídas com base no seu elemento de nascimento e haverá uma sinergia conjunta com as habilidades do seu char principal. Existirá um processo também para que você possa gerar mais pets. Para isso, basta ter 2 pets compatíveis e o resultado final será um ovo, que herdará a genética dos pais. A compatibilidade será determinada pelo gênero e pelo elemento, e cada pet terá um limite de reprodução específico, restringindo dessa forma a quantidade de vezes que um animal de estimação pode ser procriado. Já a mecânica por trás dos boss NFTs é que a comunidade pode possuir os monstros mais fortes do jogo, dando o titular a opção de fazer staking, e caso o boss mate um jogador de um time, ou melhor, o time inteiro, o titular ganha um token de recompensa. Os detentores desses NFTs exclusivos terão acesso a um painel para personalizar e fortalecer seus bosses.
Segundo os devs, haverá mecânicas para evitar que os membros da equipe que possui tais NFTs sabotem seus companheiros para que eles sejam mortos. Até o breve momento não foi explicado como deve funcionar, então só nos resta aguardar. Sobre as coleções NFTs, até o momento temos duas. A coleção Gênesis do projeto é intitulada Synergies, possui um supply de 8.000 NFTs e oferecem skins exclusivas para seus personagens, além de uma série de benefícios interessantes para os detentores, como acesso antecipado a versões beta do jogo, participar de airdrops exclusivos e ter a chance de receber NFTs adicionais, exibir seus Synergies como obra de artes em uma moldura 3D em sua ilha, cargo exclusivo no Discord oficial, entre outros. A segunda coleção trouxe 3.333 emblemas tokenizados, e no seu lançamento, cada nível do emblema entregou uma certa quantidade de tokens SNG com preço equivalente ao da venda pública. Os detentores dessa coleção vão poder, durante a pré-venda de personagens, resgatar um com a mesma raridade do emblema, ter prioridade na compra de terrenos quando forem lançados, exibir o emblema dentro do jogo, ter um cargo especial no Discord e, por fim, cada emblema também tem um boost, um multiplicador. Quando você fizer staking do token SNG junto com seu emblema, os retornos serão maiores, sendo possível fazer staking de até 3 emblemas por carteira. Um dos objetivos do jogo é criar uma economia com forte base no longo prazo, entre as 3 atividades mais importantes: Dungeons, Craft e Recursos. Os itens mais fortes vêm do Craft, com exceção dos itens raríssimos que virão de drops das Dungeons e uma certa quantidade de NFTs que foram disponibilizados inicialmente por meio de pré-vendas, que são alguns personagens, boss, pets e estações. A desenvolvedora afirma que jamais vai vender equipamentos e recursos, ou seja, todos os equipamentos e recursos serão dirigidos totalmente pelos jogadores. Enfim, esse foi mais um Minuto GameFi. Fazendo algumas considerações, SNG será o token de governança. Detentores podem fazer staking e reivindicar recompensas e participar da governança. Este token tem um fornecimento fixo e pode ser ganho em alguns eventos. Sobre outras moedas que serão utilizadas no jogo, não temos informações ainda. O que encontramos no white paper é que vai ter uma moeda chamada ACN, que ao que parece será uma moeda de compra no jogo. A rede blockchain principal que estava sendo utilizada no jogo era a rede Solana. Contudo, eles anunciaram que estão migrando todo o projeto para a rede Polygon. Para quem quiser colocar a mão no projeto, não se preocupe. Ao contrário de muitas versões alfa e prévias de jogos, o acesso antecipado de Synergy Land está disponível para todos, desde o dia 16 de outubro. Esta versão está em uma testnet, apresentando várias novidades, incluindo a capacidade de jogadores conectarem suas carteiras para usarem seus pets e ilhas NFTs. Além disso, os jogadores podem construir minas, teleportes, remover obstáculos, coletar recursos e completar missões. A atualização também inclui a reparação de construções, recompensas diárias, uma fazenda pública e moedas do jogo como recompensas. Além do mais, a equipe está trabalhando para expandir o jogo com um sistema de masmorras, expedições de pets, uma estação de negociação de recursos, uma forja para criar artefatos e mais. Todo o cronograma e o white paper está disponível no site oficial. Tem muito mais informações que deixei de trazer para o vídeo não ficar chato. Tentei abordar aqui a essência do projeto em si. Espero que tenham gostado. Lembrando que todas as informações apresentadas podem sofrer alterações, pois se trata de um jogo NFT com economia que precisa se manter estável. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou e puder deixar aquele joinha para fortalecer o canal, agradeço muito de coração. Um grande abraço, tamo junto e fui!